A paz do Senhor, seja bem-vindo à série A Vida Cristã e as Suas Dúvidas. Esta é uma série para responder dúvidas. Você faz a sua pergunta e, se a sua pergunta for relevante, eu vou estar gravando um vídeo para poder respondê-la. Porque assim eu não vou estar só respondendo a você, mas respondendo também a outras pessoas que têm dúvidas semelhantes. A dúvida de hoje veio de uma inscrita do meu canal no YouTube, que diz assim: Adriana Machado pergunta: Pastor Mário Luna, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de tirar uma dúvida, por favor. Qual é a dúvida? A Santa Ceia é obrigatório ser batizado nas águas para poder participar? Grata, Adriana. Então, nós podemos formular da seguinte forma: Santa Ceia, posso participar sem ser batizado nas águas? Essa é uma pergunta que, para que eu venha responder, eu vou precisar descrever, primeiro, o que é batismo nas águas e, em segundo lugar, o que é a Santa Ceia, para finalmente dar a resposta, já que isso envolve duas ordenanças que foram instituídas pelo Senhor Jesus. Eu não posso dar essa resposta sem explicar o que é o batismo nas águas e o que é a Santa Ceia do Senhor. Então vamos lá. Introdução. As ordenanças são chamadas de sacramentos tanto na Igreja Católica quanto pelas denominações históricas, por exemplo, Igreja Presbiteriana. E são também reconhecidas como meio da graça por elas. A Igreja Católica acha que, ao participar desses sacramentos, as pessoas têm direito à salvação. Tá? Na teologia pentecostal, bem como na teologia batista, usa-se o termo ordenanças para se referirem ao batismo e à Santa Ceia do Senhor. Essa preferência decorre simplesmente do fato de que o Senhor Jesus ordenou ambas as coisas. Então, por que são ordenanças? Jesus tanto ordenou o batismo como ordenou a Santa Ceia. Você depois pode aí conferir Mateus 28, 19, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 25. Entendemos com base bíblica que nem o batismo nem a Santa Ceia podem salvar, pois somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Efésios 2, versículo 8 e 9 fala sobre isso. Mas são ordenanças que devem ser o quê? Cumpridas. Vamos entender a importância de cada uma delas. Batismo nas águas. O que é batismo? O termo usado batismo ou batizar no grego significa imergir, mergulhar, de onde se entende que o batismo é o ato de imersão. Imergir em água, conforme indica o próprio termo. Tá? Então, é aí para você poder entender isso. Então, vamos lá. Antes de qualquer outra incumbência, eles teriam que realizar o papel, tá? Nesse caso aqui, o simbolismo do batismo. O que simboliza? Primeiro, nós entendemos o que é batismo. Imergir. Batismo é a nossa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Por isso, há uma imersão nas águas. A pessoa desce, simbolizando a sua morte, e a pessoa sobe, nesse caso, simbolizando a sua ressurreição. Isso fala da nova vida em Cristo que a pessoa recebe ao aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Isso já aconteceu no momento que ela aceitou Jesus. Só que, publicamente, ela vai declarar isso no momento do batismo. Do mesmo modo como os elementos da Santa Ceia simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, a imersão em águas simboliza, respectivamente, o sepultamento e a ressurreição daquele que morreu para o mundo, isso é simbolicamente, e ressuscitou para Deus. É claro que é um simbolismo, a morte e a ressurreição, só que é algo real, algo espiritual na vida da pessoa. Colossenses 2,12 diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso quer dizer que uma vez que eu tome a decisão de me batizar, depois que eu entendo de fato o que é a vida cristã, eu vou, ao me batizar, entender que eu estou ali sendo sepultado junto com Cristo e, novamente, ressuscitando no sentido de uma vida espiritual. Eu recebo uma nova vida para andar de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo discorre sobre o simbolismo do batismo, mostrando quanto ele é importante na prática de vida. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Portanto, esse símbolo impõe sobre o indivíduo grande responsabilidade para com Deus. Basta ler todo o capítulo 6 de Romanos para se ter uma ideia da implicação desse símbolo. O batismo em si é a dramatização externa de uma graça interna. Ou seja, ao me batizar, está simbolicamente demonstrando publicamente o que aconteceu internamente na minha vida quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E outra coisa, quando eu leio Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que agora a minha vida não é mais escrava do pecado. Então eu não vivo segundo os padrões do mundo, eu passo a viver segundo os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta à igreja de Éfeso, deixou bem claro que o ingresso na vida cristã que se inicia publicamente através do batismo nas águas é marcado por uma nova conduta. Uma vida de santificação. Efésios capítulo 4, 22 a 32, diz assim, que quanto ao trato passado, depois você pode ler com mais calma, mas preste atenção nisso aqui, ó. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Ou seja, despojar é como se tirasse uma roupa. Preste atenção nisso aqui. Uma roupa suja, uma roupa contaminada e largue ela para lá. Você não vai mais usar essa roupa. Então é essa ideia que Paulo está trazendo aqui. Despojar é se despir daquilo e não vestir mais. Que se despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quer dizer, quem anda segundo a carne, vai se corrompendo a cada dia, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse novo homem é através de nós termos unido a Cristo. Então, recebemos uma nova vida, então recebemos uma nova natureza. Pelo que deixai a mentira. Uma vez que eu tenho uma nova vida, eu preciso deixar as práticas anteriores. Então, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que não para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for para boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçar o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada entre vós. Você vai vendo que tudo aquilo que era prática do passado não pode fazer mais parte da nossa vida, tá? Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Alguns usam o texto do Evangelho de Marcos, preste atenção nisso aqui, alegando que o batismo salva. Eles vão dizer assim, o batismo salva. Como assim o batismo salva? Marcos 16:16 diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, não é a cerimônia física exterior do batismo, não é o passar pelas águas. Isso não salva. Nada do que eu faça vai me salvar. O que Jesus fez me salva. Então eu me unindo a Cristo, ao aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, eu aí sou salvo. Porém eu cumpro as exigências que a palavra de Deus determina, e o batismo é uma delas. Mas o batismo em si, a cerimônia não salva. Agora entenda isso aqui. Então não é a cerimônia física exterior do batismo que salva, mas a realidade espiritual interior que o batismo representa. O que isso quer dizer? Quando eu tomo a decisão de me batizar, quando a igreja que me discipulou, ela chega à conclusão que eu estou pronto para me batizar devido eu ter entendido o que é a vida cristã, ao me batizar eu estou confessando publicamente que eu morri para o mundo e estou vivendo agora para Deus. Só que isso já aconteceu quando eu aceitei Jesus, seja 3, 4, 5 meses anterior, de repente 1 ano anteriormente, já aconteceu. Porém, publicamente eu faço isso diante
do público para poder mostrar confessar que eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e quero viver agora para Ele. E é nesse momento que eu sou aceito, ingresso na igreja local. Isso é crer em Cristo como Senhor e Salvador. Nesse momento, a pessoa declara publicamente o que já aconteceu interiormente com ela quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como eu já disse. Batismo, porta de entrada para a igreja. Aí é o que eu disse. Aí a pessoa agora ela está entrando, tá? Para poder fazer parte da igreja local, tá? A igreja existe a igreja local e existe a igreja universal, que é uma igreja, não é a universal do reino de Deus, eu quero deixar bem claro aqui. A igreja universal, constituída de todos os cristãos dos 4 cantos da terra e de todas as épocas, épocas do Novo Testamento, aonde estava ali todos eles, Paulo, Tiago, João, é constituída por todos, de todas as épocas. Então, existe a igreja local e a igreja universal nesse sentido. A igreja universal, existe a igreja visível e a igreja invisível. De dentro da igreja visível, lá está o povo de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, darão o reino dos céus. Por quê? Porque existem pessoas que estão ali, mas de fato não entregaram sua vida para Cristo. Porque se o tivesse feito, teriam uma mudança de vida, uma transformação de vida. Só que nem eu nem você pode julgar isso. Quem sabe quem é o Senhor, tá? É historicamente reconhecido que o batismo é a porta de entrada para se pertencer à igreja de Cristo, tá bom? Esse princípio é aceito pelos católicos, pelas denominações históricas e pelos pentecostais. Isso é, crer em Cristo como Senhor e Salvador. Nesse momento, a pessoa declara publicamente o que já aconteceu interiormente com ela quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Isso já ficou claro no discurso de Pedro no dia de Pentecoste, quando, indagado pela multidão, que com o coração compungido o ouvia, respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Atos 2, 37 e 38. Do mesmo modo, como a circuncisão no Antigo Testamento, mais tarde aplicada para simbolizar o batismo, servia para a inclusão do homem no clã judaico. Se alguém quisesse participar do clã judaico, ou seja, da parte ali de Israel, precisava passar pela circuncisão. O batismo sinaliza esse ingresso na comunidade dos salvos. É só uma comparação. Circuncisão com o batismo. Agora que você já entendeu o que é o batismo, vamos entender o que é a Santa Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. A outra ordenança dada por Jesus foi a celebração da ceia. O batismo é o rito da iniciação e a ceia é o rito da manutenção. O batismo é um ato único, enquanto a ceia do Senhor é uma obrigação perpétua, enquanto estivermos aqui nessa terra. Ambos são símbolos e não realidades concretas. Afinal, o pão continua sendo pão, sem se transformar literalmente em carne, e o vinho continua sendo vinho, sem se transformar em sangue. É algo simbólico. Instituída por Jesus. Quem instituiu a ceia? Jesus. Quando Jesus comia a Páscoa pela última vez com os discípulos, instantes antes de ser preso e condenado à morte, ele instituiu a ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aí nós temos várias referências bíblicas: Mateus 26, 26 a 29, Marcos 14, 22 a 24, Lucas 29, 22, 19 e 20, e 1 Coríntios 11, 23 a 29. O que é a ceia? Um memorial. Ao instituir a ceia, usando elementos materiais, Jesus não intencionou fazer deles objetos de adoração. Não é para adorar nem o pão, nem o cálice. É apenas algo simbólico que tem uma realidade espiritual. Mas símbolos que servissem de lembrança da sua morte. A morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário é algo tão significativo que não pode passar desapercebido da mente de nenhum crente em Jesus. Por isso, ele disse que deve ser feito em memória de mim. Lucas 22, 19. Portanto, no ato da ceia, a mente dos crentes deve estar voltada para o sacrifício de Jesus. No que eu estou pensando quando estou ceando? Sacrifício de Jesus.
O pagamento da nossa dívida para com Deus estaria tão acima do nosso alcance que jamais seríamos capazes de fazê-lo, e esse preço custaria a nossa condenação eterna no inferno se Jesus não tivesse pago por nós. Ou seja, nós tínhamos uma dívida diante do tribunal de Deus que era impagável. A única forma de pagar essa dívida foi através de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. A salvação é oferecida para todos, mas o efeito da morte de Cristo só é para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, aceita, reconhece Ele, tem as suas dívidas perdoadas diante do tribunal de Deus. Ser indiferente a Ele seria mais do que uma simples ingratidão, seria uma maldade sem tamanho. Temos que entender isso. Quem pode participar da Santa Ceia? Essa é uma pergunta. Se a ceia do Senhor é a comunhão da igreja, não faz o menor sentido incluir nela quem não seja membro da igreja. Por isso, a prática comum a algumas igrejas de servirem a ceia do Senhor indiscriminadamente a qualquer um é um ato de banalização e de profanação do sagrado. Então vamos entender. Para participar da Santa Ceia, entenda que se a ceia do Senhor é a comunhão da igreja, não faz o menor sentido incluir nela quem não seja membro da igreja. Então, uma vez para eu participar da ceia, eu tenho que ser membro da igreja. E se para eu ser membro da igreja, eu preciso passar pelas águas. Ou seja, eu tenho que ser batizado em águas. Olha que já estamos no caminho da resposta. Para eu poder participar da Santa Ceia, eu tenho que participar da igreja. Eu tenho que ser membro da igreja. Uma vez que eu sou membro da igreja, eu posso participar da Santa Ceia. Mas se eu posso participar da Santa Ceia, nesse caso, apenas como membro, então eu preciso primeiro ter se batizado nas águas. Mas não acaba por aí, vamos lá. A Páscoa, a celebração que deu origem à ceia do Senhor, era restrita ao povo de Israel. E se algum estrangeiro desejasse participar dela, teria de passar pelo rito da circuncisão. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. Então a circuncisão e o batismo têm uma comparação. Para entrar na comunidade judaica, precisava ser circuncidado. Para poder participar da igreja, ser membro da igreja, precisa passar pelo batismo, que é uma confissão pública do seu arrependimento e de ter aceitado Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Uma vez que foi feito isso, a pessoa poderá participar da Santa Ceia. Exigências espirituais. A mais completa instrução acerca da ceia do Senhor é dada pelo apóstolo Paulo. Pelo teor da instrução, dá para se ter uma noção da situação em que se encontrava a igreja de Corinto. Então aqui, nós vamos ver algumas exigências. Por quê? Porque eu não posso tomar ceia por tomar. Existem pessoas que acham assim: eu já cumpri minha obrigação. Eu tomei a minha ceia do mês, eu vou aos cultos semanais, então eu já estou bem com Deus. Isso não quer dizer nada. Isso é só, você pode estar só fazendo uma cerimônia, um formalismo. A verdade é, se a minha vida realmente está enquadrada na vontade de Deus, ou seja, se eu estou andando segundo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina, se não há transformação na minha vida, eu posso tomar quantas Santa Ceia eu quiser, eu posso participar de quantos cultos eu quiser, de campanhas, eu posso participar de tudo, eu posso ser usado com dons espirituais. Isso não vai adiantar nada, porque eu estou declarando publicamente, para mim primeiro e para quem está ao redor, que não está havendo transformação na minha vida. Então, vamos entender essas exigências espirituais, aonde a igreja de Corinto se encontrava estava envolvida numa situação muito séria. Chega a ser difícil imaginar como ainda nos dias apostólicos havia tanta banalização e secularização dentro de uma igreja cristã. Era uma igreja dividida em grupos, igreja de Corinto, tá? Eram carnais, todas as referências estão aí. Um rapaz era amante da própria madrasta, tá? A mulher do pai, mas não era a mãe dele. Os crentes moviam demandas judiciais um contra os outros banalizadamente, de forma banal, tá? Alguns homens estavam envolvidos em prostituição, alguns eram idólatras. Na ceia do Senhor, alguns se embriagavam, outros tinham um comportamento primitivo que vinham famintos para a ceia do Senhor. O apóstolo não poupa palavras para combater
desmandos. E quando discorre sobre a ceia do Senhor, diz, preste atenção que eu vou fazer algumas explicações aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Primeira coisa ao cear que eu preciso entender, eu estou me remetendo ao passado. Quando eu vou cear, eu me lembro do passado. Jesus morreu por mim. Jesus pagou a dívida por mim. Então, o primeiro ponto ao cear é me lembrar do passado. O que Cristo fez por mim. O que eu era antes de Cristo e o que eu passei a ser após receber Cristo como Senhor e Salvador. Eu me lembro da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Eu me lembro que ele pagou o preço, a dívida que era minha. Ele foi no meu lugar pagar a dívida. Então, primeira coisa que eu preciso me lembrar do passado. O que Jesus fez por mim? Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Segunda coisa que eu preciso me lembrar na Santa Ceia. No futuro, um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, primeiro eu me lembro do passado, a morte de Jesus, quem eu era, o que Jesus fez por mim. Eu preciso ser grato a isso, tá? Grato a Deus por isso. E também eu me lembro do futuro. Jesus vai voltar. Se Jesus vai voltar, eu preciso estar com uma vida andando de acordo com a palavra de Deus. Isso é um alerta para mim. Todas as vezes que eu tomo a Santa Ceia, eu me lembro do que Jesus fez e eu me lembro que Jesus vai voltar. Prosseguindo. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como é que um homem é culpado do corpo e do sangue do Senhor? Quando ele participa da Santa Ceia por participar, sem considerar o que ela simboliza. Então, uma vez que eu tomo a Santa Ceia, eu estou ali me lembrando de tudo que Jesus fez, estou me lembrando do compromisso que eu fiz com Ele. Recebi Ele como Senhor e Salvador da minha vida, para o obedecer. Agora, se eu vivo a vida cristã de qualquer maneira, se eu apenas cumpro as ordenanças, se eu apenas faço formalidades, vou a cultos, participo de coisas, mas não existe transformação na minha vida, porque eu não quero uma vida transformada, eu quero servir a mim mesmo. Eu quero fazer a minha própria vontade. Então, nesse caso aqui, eu estou sendo culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Terceira coisa que eu faço na Santa Ceia, eu examino a mim mesmo e verifico se, de fato, eu estou vivendo condizente com o que a palavra de Deus ensina. Porque, caso contrário, eu estou tomando ceia para condenação. E em que sentido tomar ceia para condenação? É que, na verdade, eu continuo vivendo uma vida ímpia. Quando Jesus voltar, ele não vai ter comunhão comigo, porque eu não tenho comunhão com ele. Então, ele não vai me levar. Isso é muito sério. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não discernindo o efeito, não discernindo o que o sacrifício de Jesus fez pela nossa vida. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Uma quarta coisa que eu vou me aperceber na ceia do Senhor é olhar em volta. Por quê? Porque a ceia é momento de comunhão entre eu e os meus irmãos. Então, 4 coisas acontecem. Eu lembro do passado, o que Jesus fez. Eu lembro do futuro, Jesus vai voltar. Eu olho para dentro de mim, como está a minha vida com Deus. E eu olho em volta de mim, aonde estão meus irmãos. Como está a minha comunhão com meus irmãos também. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Quando o apóstolo Paulo fala que esperai um pelos outros,
É porque é um momento de comunhão. Então não tem esse negócio de sair, né? Como se uns fossem chegando, fossem comendo, fossem embora, tá? Não seria bem esperar um pelos outros no momento da entrega ou do pão, do cálice. Mas tem igrejas que preferem fazer dessa forma, não há nenhum problema, tá? Todos esperam, todos ceiam junto o pão, todos ceiam junto o cálice. Tem outras igrejas que cada um vai recebendo o pão, vai ceando, cada um vai recebendo o cálice, vai ceando. Eles não deixam de cumprir isso aqui não, tá bom? Exigências espirituais. A mais completa instrução acerca da ceia do Senhor, tá? Nós já falamos das exigências espirituais. E por fim, vamos finalizar. Santa Ceia. Posso participar sem ser batizado nas águas? O que você acha? Preste atenção. Eu posso participar da Santa Ceia sem ser batizado nas águas? O que você acha? Se para poder participar da Santa Ceia, eu preciso ser membro da igreja. E se para ser membro da igreja eu preciso ser batizado nas águas, eu posso ou não posso? Vamos lá? Nos baseando no simbolismo que há no batismo e na Santa Ceia que apontam para realidades espirituais, uma pessoa que ainda não foi batizada nas águas não deve participar da Santa Ceia. Por outro lado, tal pessoa deve se empenhar em se batizar para fazer parte de uma igreja local e assim viver de acordo com a palavra de Deus e dessa forma participar também da Santa Ceia do Senhor. Existem casos e casos, existem pessoas que ainda não se batizaram porque precisam regularizar a sua vida. Isso já seria uma outra pergunta, já seria um outro vídeo. Então, pastor, mas se Jesus voltar e eu não tiver sido batizado e não estiver tomando Santa Ceia, eu vou pro inferno? Eu não vou ser salvo? Ei, não é a ceia que te salva, nem é o batismo que vai te salvar. São ordenanças que devem ser cumpridas sim, mas se você tem alguma impossibilidade, o ladrão da cruz morreu sem ter sido batizado nas águas e nem tampouco tomou Santa Ceia. Existem pessoas que partem sem participar, sem passar pelas águas e sem tomar Santa Ceia. E nem por isso eles deixaram de ser salvos, já que isso não é um impedimento no sentido de aquilo ser algo para salvá-los. Agora, é claro, se eu sou uma pessoa que estou aqui com vida, eu preciso me mobilizar para poder participar do batismo e depois da Santa Ceia do Senhor. Aí existem igrejas que vão dar Santa Ceia para pessoas que não são batizadas, vão dar Santa Ceia para pessoas que não são regularizadas civilmente falando, elas não se casaram, elas vivem junto. Aí Paulo disse na carta à igreja de Éfeso: aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furte mais. Isso quer dizer o seguinte: novidade de vida. Duas pessoas que vivem juntas, mas não são casadas, elas estão cometendo um pecado de fornicação. Então elas precisam acertar a vida delas para poderem passar pelas águas e depois também tomarem a Santa Ceia do Senhor. De repente, uma das duas já foi batizada anteriormente, se desviou, ou as duas foram batizadas anteriormente, se desviaram e acabaram depois se unindo, né? A união foi feita depois, e aí agora as duas são batizadas, porém não podem participar da Santa Ceia porque apenas estão vivendo juntos sem ser casados. Precisa regularizar a sua vida. E assim existem muitas situações que não dará tempo de falar nesse vídeo para que o vídeo não fique muito longo. Mas a resposta é: a pessoa que não é batizada nas águas não deve participar da Santa Ceia porque ela não faz parte da igreja local, e isso é uma exigência e é uma necessidade. Até porque, se você não ceia, isso não quer dizer que você não vai para o céu, porque você não pode cear porque você ainda não é batizado nas águas. Agora, entenda uma coisa: diferente disso, é uma pessoa que está em comunhão na igreja e deixa de participar da Santa Ceia porque vive fazendo coisas que não deve. Precisa regularizar sua vida, acertar sua vida e estar em comunhão, porque a ceia nos lembra do que Jesus fez. Jesus vai voltar, uma vida com Deus eu preciso ter, examinar a mim mesmo e também a comunhão entre eu e os meus irmãos. Encerro aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, respondendo: não deve participar da Santa Ceia. Para participar é necessário passar pelas águas e também estar com uma vida regular, ou seja, ter abandonado aquilo que fazia anteriormente. Porque tem gente sendo passada pelas águas em determinadas igrejas, mesmo não tendo resolvido algumas coisas, principalmente essa questão de estar morando junto sem se casar. Aí fica a cargo dos líderes que estão levando o povo a errar por falta de conhecimento. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Você tem sua dúvida? Faça a sua pergunta. Você pode fazer pelos meus canais
Aí, pela descrição do vídeo, você também pode fazer lá no meu Instagram, se você quiser. Fique à vontade de fazer pelo meu Instagram, ou pelo direct, ou também pelo Facebook, pelo Message, tá? Faça a pergunta, se ela for relevante, eu vou trazer aqui a resposta em vídeo. Que Deus nos abençoe.